Oi pessoal, tudo bem? Quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma das personagens mais intrigantes da literatura universal. Uma jovem que, para ganhar vida, custou ao seu criador 5 anos de muita dedicação e trabalho. Estou me referindo a Emma Bovary, ou melhor, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert foi um importante escritor francês do século XIX, um dos principais representantes do realismo. Começou a escrever Madame Bovary em 1851, terminando apenas em 1857. Esse livro foi o grande sucesso do autor, um clássico da literatura francesa. Porém, na época da sua publicação, causou um grande escândalo na sociedade europeia. Tanto o autor quanto a editora e a gráfica foram processados sob a acusação de afronta à moral pública e à religião. Todos foram absolvidos. Porém, todo esse bafafá envolvendo a publicação do livro estimulou a imaginação e a curiosidade do público. Todos queriam saber o que existia aqui de tão imoral, de tão pecaminoso, né? De tão proibido. Já existia adultério naquela época, é óbvio, né? Mas a literatura não costumava retratar mulheres adúlteras. Ao contrário, as heroínas dos romances eram sempre mulheres recatadas, submissas, até mesmo para que servissem como um exemplo a ser seguido. Então, a volúpia, o desejo sexual feminino, não eram explorados nos livros. As mulheres eram sempre passivas, né? Sendo em todo momento a caça, nunca o caçador. Naquela época, século XIX, as mulheres não iam à escola. Esse direito era reservado apenas aos homens. Mas muitas dessas mulheres eram alfabetizadas em casa. E grande parte das mulheres burguesas driblavam o tédio da vida doméstica com os chamados romances para moças, né? Ou literatura para mulherzinhas, que são histórias de amor ingênuas, onde a heroína era romântica, ingênua, sonhadora, e que encontrava a realização de todos os seus sonhos, de todos os seus projetos no amor. Né? Sonhos que culminavam com um casamento feliz para sempre. Só que não, né? E Emma era uma moça, uma jovem, né, que era órfã de mãe, então ela foi criada por seu pai, mas assim que a sua mãe morre, ela vai morar em um convento e é alfabetizada pelas freiras, e ela aprende a tocar piano, bordar, então ela teve uma boa educação, podendo ser considerada aí uma moça prendada, né, segundo os costumes da época. Mas ela gostava muito de ler esses romances, né, que tinha aquelas histórias de amor com ousadia, com aventura e muita paixão, e ela desejava viver esse romance, essas aventuras que ela lia nos livros, né? Então ela tinha o sonho de se casar para viver tudo isso. E ela então conhece Charles Bovary, né? Ele é um médico, ou melhor, é um oficial de saúde, mas que tinha o direito de exercer a medicina, né? E aí o pai da Emma sofre um acidente, quebra a perna, e ele vai à casa desse senhor cuidar dele. E nessa época a Emma já não morava mais no convento, estava morando com seu pai,
E aí ele a conhece lá, né? E fica encantado com ela. Mas em um primeiro momento, esse encantamento fica meio que sufocado, porque ele era um homem casado. Mas daí a algum tempo a primeira esposa dele morre. Ele fica um pouco triste, mas não muito, porque foi um casamento por conveniência. Sua mãe que havia escolhido a primeira esposa, e como ele não tinha lá muita expectativa em relação ao casamento, simplesmente fez a vontade da mãe e se casou. Vivia razoavelmente bem com a esposa, mas não tinha nada, não a amava realmente. Aliás, Charles não tinha muita expectativa em relação a nada na vida. Ele é um personagem assim, sem nuances, ele é plano, né, raso, mas não é um homem ruim. Pelo menos eu não considero, né? Eu não vejo Charles como um homem ruim. E se a gente for analisar, observar bem a forma que Charles foi criado, é possível compreendê-lo, né? Ele foi criado por um pai boêmio, irresponsável, beberrão, por uma mãe super protetora, que em nenhum momento procurava saber o que Charles realmente queria. Ao contrário, impunha a ele as suas vontades, e ele sempre muito passivo, fazia tudo o que ela queria. Então ele seguiu assim, né, na vida, cresceu dessa forma, e então ele não sabia lidar muito bem com os próprios sentimentos, com as emoções também de outras pessoas. Mas ele realmente se apaixona por Emma, se casa com ela, e ela passa a se chamar Emma Bovary, ou Madame Bovary. E no primeiro momento, Emma se acredita, né, apaixonada por Charles, mas não tarda muito a perceber em Charles um homem extremamente comum, né, e que ela não consegue ver nada de interessante, não consegue ter com ele um diálogo, não tem muitas afinidades. Aí logo começa a achar a sua vida de casada muito monótona, muito repetitiva, e em pouquíssimo tempo se vê extremamente desgostosa com o seu casamento. Depois ela engravida, então ela fica ali radiante com a ideia de ser mãe, e fica empolgada, mas ela imagina que vai ser mãe de um menino. E logo que sua filha nasce, ela se desencanta também, né? Ela não tem aquele grande entusiasmo com o nascimento da filha, logo deixa a filha meio de canto também, não se importa muito com a filha. E ela até que tenta ser uma mãe, uma mulher que se dedica à casa, ao esposo, em alguns momentos tenta ser uma boa mãe, procura ser uma mulher religiosa. Aliás, a gente vê que Emma, em muitas situações, ela usa a religião, né, utiliza a religião para sufocar, né, sua volúpia, seu desejo ali por paixão, por aquele amor que ela queria tanto viver. Então ela se esconde, né, ali atrás da religião, né? E aí se torna uma pessoa muito devota, mas é tudo. Ora ela tá assim muito religiosa e muito dedicada, ora ela se mostra uma pessoa extremamente irresponsável, egoísta, né, não importando com os sentimentos, não tem empatia, porque ela se torna uma pessoa muito inconsequente, porque ela é capaz de tudo, passa por cima de qualquer coisa e de todos para viver esses amores que ela tanto deseja, né, para ter o erotismo, as aventuras, as emoções que ela tanto procura, né? Então ela é uma personagem muito complexa, que desperta sentimentos divergentes, né, no leitor. De repente, se você for ler o livro, você não vai ter a mesma percepção da Emma que eu tive
né? Eu particularmente não gosto da Emma, acho ela muito egoísta mesmo, mas assim, essa é a minha percepção, né? Justamente porque ela tem essas nuances, né? Ela não segue naquela linha plana, não. A hora ela tá lá em cima com todo aquele sentimento, com toda aquela emoção, fazendo um monte de coisas desenfreadas, outra hora ela tá ali buscando virtudes, buscando ser uma pessoa boa. Então a gente fica meio que no meio desse conflito. E ela também sofre, né? Ela sofre muito, passa muitas aflições e dificuldades, mas em alguns momentos dá raiva, porque as atitudes dela, não só relacionadas a adultério, né? Porque ela começa a atrair o Charles para viver esses amores que ela tanto quer, e logo percebe também a mesma monotonia que ela percebia no casamento. Daí algum tempo ela percebe também nesses romances, né, nesses romances que ela vive, né? Então ela tem um vazio existencial muito grande que ela tenta preencher até mesmo com coisas externas. Ela começa a gastar muito mais do que ela pode pagar. Então a inconsequência não é só em relação aos amores, aquilo passa a não ser suficiente. Ela quer um vestido diferente, um sapato, algo, móveis que às vezes ela nem precisa tanto, mas ela busca aquilo para poder suprir, né, aquele vazio que ela possui. E aí ela vai se envolvendo num emaranhado que fica muito difícil sair. E são coisas que atingem pessoas inocentes, pessoas que não deveriam pagar pelas atitudes dela. Então, neste momento, a gente pensa, nossa, que pessoa egoísta. Mas ela também sofre muito. Então, não tem como também a gente não ter dó dela. Então, ela provoca, sim, esses sentimentos divergentes no leitor. É, sim, uma personagem muito bem construída, né? Porque ela se destaca ali com seus arroubos, com suas nuances. Ela se destaca ali numa sociedade burguesa homogênea, né? E se destaca de tal modo que até hoje provoca aí muitos debates, muitas discussões. Teve momentos que eu achei a leitura assim um pouco maçante, né? Mas é uma leitura muito gostosa. Só em alguns momentos, porque apesar de eu gostar muito de descrição, Gustave Flaubert realmente descreve muito. Ele descreve minuciosamente. Por um lado, isso é muito bom, né? Porque como ele descreve muito bem os sentimentos e as emoções, a gente consegue sentir isso muito bem. E uma coisa boa é que os personagens, eles têm momentos de, especialmente Emma, né? Que ela é mais focado nela ali. Então, ela tem esses momentos, assim, que você vê de muito humano, né? É real, não é aquela pessoa idealizada, né? Ela tem defeitos, ela tem qualidades, né? Então, e ele descreve isso muito bem, que a gente vê ali as emoções e os sentimentos dela, e até mesmo dos amantes, Charles, né? A gente vê que ele realmente ama muito ela, embora ele não consiga, talvez, demonstrar da forma que ela espera. Mas foi uma experiência literária, assim, riquíssima para mim. Eu gostei muito mesmo. Se você gostou dessa resenha, deixe um like para mim, compartilha, comenta, que isso me ajuda muito. E eu vou me despedir de vocês com um abraço e até a próxima resenha.